Graça e paz, amados. Antes de eu trazer a mensagem de hoje, quero agradecer o irmão Anderson e a irmã Rosana. Vocês devem estar notando o cenário diferente. Eu fugi do barulho lá de casa para gravar esse vídeo aqui para os irmãos. Amém? Irmão Anderson e irmã Rosana congregam conosco, são pessoas que têm buscado ao Senhor e eu tenho louvado a Deus pela maturidade, pela sabedoria que o Espírito Santo tem dado a eles. Mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 3, que está escrito o seguinte: Jesus respondeu: nem ele pecou e nem tampouco seus pais, mas para que fosse manifesto a glória de Deus. Queridos, esse texto é um dos textos mais ricos na Bíblia Sagrada. Esse texto nos mostra que Jesus, juntamente com seus discípulos, encontraram um homem cego de nascença, né? Aquele homem, assim como eu, ele era cego. A diferença é que eu perdi a visão com 1 ano e 8 meses e aquele homem havia nascido cego. Eu quero até, inclusive, abrir um parênteses aqui. Eu vejo irmãos relutando em vacinar os filhos porque existe uma propagação muito grande de que todas as vacinas são maléficas, né? Eu, por exemplo, perdi a visão porque eu não fui vacinado. Então, eu tive sarampo, e o sarampo, ele, quando não matou, ele sequelou muitas pessoas aqui no Brasil. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo agir assim? Senhor, eu posso fazer o que eu estou pensando? Porque se nós consultarmos a Deus, irmãos, certamente nós não vamos errar. Se nós sempre consultarmos o Senhor, nós andaremos na direção correta. Eu lembro de quando Davi, ali em 1 Samuel capítulo 30, quando a cidade que Davi morava, Ziclac, foi arrasada pelos filisteus e levaram tudo de Davi, a Bíblia diz que Davi, ele estava se preparando para a guerra, né? Porque Davi havia sido exilado ali para a terra dos filisteus por conta da perseguição de Davi, aliás, da perseguição de Saul. E quando eles foram para a guerra, os príncipes dos filisteus disseram ao governador que não deveria levar Davi, porque eles ficaram com medo de Davi se revoltar contra eles e guerrear a favor de Israel. Quando Davi, então, foi dispensado pelo rei e voltou para Ziclac, a Bíblia diz que quando ele chegou, a cidade havia sido queimada e os filisteus, os amalequitas, haviam levado suas mulheres, haviam levado as mulheres dos seus soldados, todos os filhos e tudo que eles possuíam. E eu vejo ali, irmãos, Davi diante de uma situação muito difícil, porque aqueles que eram seus amigos, aqueles que estavam defendendo Davi, agora estavam querendo apedrejá-lo, agora estavam querendo matar Davi. Por quê? Porque os amalequitas haviam levado suas famílias, eles estavam amargurados, eles estavam ali num momento muito difícil e agora Davi estava se vendo em uma situação em que ele não tinha como sair daquele problema se não fosse com a ajuda de Deus. E a Bíblia diz que Davi chamou o sacerdote Abiatar e ele consultou ao Senhor e perguntou ao Senhor: devo eu perseguir o bando? E o Senhor então orientou Davi e disse a Davi que o Senhor daria vitória a Davi contra os amalequitas. A Bíblia diz então que Davi, ele foi e ele resgatou não apenas a sua família, mas também a família dos soldados que estavam ao lado de Davi. Queridos, e o que tem a ver essa narrativa que eu fiz com relação ao versículo que eu li, que retrata exatamente a história do homem cego de nascença? É que, infelizmente, o problema dos seres humanos é que nós reclamamos demais. Em tudo nós reclamamos. Se está chovendo, nós reclamamos. Se está fazendo sol, nós reclamamos. Queridos, a resposta de Jesus para os discípulos foi que o problema daquele homem, a cegueira daquele homem, não era por conta de um pecado, mas era para que Deus fosse glorificado. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que quando nós passamos dificuldades, somos julgados. Muitos dizem que
nós estamos passando lutas, problemas porque estamos em pecado ou estamos em desobediência a Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive alguns dias atrás. Eu recebi uma crítica de alguém, né, de uma pessoa muito importante, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, e alguém me mandou uma mensagem e disse: olha, se o fulano fez isso com você, é porque você realmente está em pecado, você realmente está errado. Você deve estar em rebeldia. E para mim, eu orei e falei: Senhor, eu não tenho como justificar, eu não tenho como provar para essa pessoa que eu estou inocente. 20 minutos depois, aquela pessoa me mandou uma mensagem e disse: irmão, eu estou te mandando essa mensagem para te pedir perdão, porque o Espírito Santo falou comigo que você está inocente em tudo isso. E eu agradeci ao Senhor, eu louvei ao Senhor, porque o Senhor, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Mas se eu tivesse reclamado, e se eu tivesse murmurado, irmão, diante daquela acusação, talvez o Espírito Santo não teria falado com aquela pessoa de uma forma tão clara como ele falou. Então nós precisamos, irmãos, entender que tudo que acontece em nossas vidas, nós podemos glorificar o Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro de uma vez que eu queria fazer uma viagem, nessa época eu não estava na obra do Senhor, nessa época eu estava envolvido na política, e eu queria fazer uma viagem, mas eu senti dentro de mim que eu não deveria ir, mas mesmo assim eu teimei e fui. O ônibus quebrou no meio da estrada, eu passei 3 dias no meio da estrada, praticamente sem comida e quase sem água. Ou seja, se eu tivesse escutado o que o Espírito Santo havia falado ao meu coração, eu não teria passado por aquilo que eu passei. Então muitas vezes nós reclamamos, quando na verdade nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu posso tirar de lição nesse problema que eu estou vivendo? O que eu posso aprender com tudo isso que eu estou vivendo? Então, irmãos, nós reclamamos demais. Aquele homem era cego de nascença. Ele nunca havia visto a luz do sol. Mas eu imagino aquele homem, irmãos, querendo talvez ver o rosto da mãe, do pai. Talvez aquele homem, porque nós que não temos visão, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas limitações. Eu confesso que quando eu era adolescente, eu era muito revoltado com Deus, porque eu questionava Deus. E eu falava que Deus é esse, que entre 10 irmãos eu sou o único que ficou cego. Então eu questionava Deus, mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu compreendi que eu posso viver assim e que a minha vida ela pode glorificar o Senhor. E quando Davi estava naquela situação, irmão, situação difícil, correndo o risco até de ser apedrejado pelos seus próprios amigos, Davi não se desesperou, Davi não murmurou, pelo contrário, Davi consultou a Deus e Deus orientou Davi o que Davi deveria fazer, porque quando o Senhor nos orienta, quando nós somos dirigidos pelo Senhor, certamente nós não falhamos e certamente nós fazemos a vontade de Deus. Mas voltando para o texto, irmãos, aquele homem então, cego de nascença. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, e eu não posso afirmar aos irmãos quantos anos de fato aquele homem tinha. Mas de uma coisa eu sei, aquele homem, ele foi escolhido por Deus para que o Senhor fosse glorificado e que Jesus se manifestasse ali na vida daquele homem. A Bíblia diz então que Jesus encontra aquele homem e Jesus então ele cospe no chão e ele faz uma lama e ele aplica aos olhos daquele cego. Irmãos, o que eu compreendo com isso? É que Deus, ele tem suas formas de agir e muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não compreendemos as formas de Deus trabalhar. E por nós não compreendermos, nós reclamamos, nós murmuramos, quando na verdade nós deveríamos colocar os joelhos no chão e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o teu propósito em tudo isso? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo embaixo do céu, ou seja, aqui na terra há tempo para tudo, irmãos. Quando Salomão disse que há tempo para abraçar, há tempo para afastar, há tempo para amar, há tempo para juntar, há tempo para espalhar, há tempo para tudo.
E o nosso problema é que, como nós não compreendemos, nós murmuramos, reclamamos, quando na verdade nós deveríamos conversar com Deus. E aquele homem, ele então teve a visita de Jesus. Jesus, como eu disse, fez a lama com cuspe e colocou aos olhos do cego. E Jesus disse: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? É que Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus poderia ter chamado um dos discípulos e dito assim para eles: pega na mão dele e leva ele para se lavar lá no tanque. Ou o próprio Jesus poderia conduzir aquele homem, guiar aquele homem e levá-lo até o tanque. Mas por que Jesus não fez isso, irmãos? É porque nós, irmãos, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nos compete fazer, o Espírito Santo deixa que nós façamos. E Jesus então disse para aquele homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. Porque ele precisava, irmãos, se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. O último vídeo, a última mensagem que eu gravei, o tema foi: Deus só faz por você aquilo que você não pode fazer. Queridos, nós precisamos nos esforçar para entrar no reino de Deus. E como é que nós podemos nos esforçar? Vivendo uma vida de santidade, obediência a Deus, praticando perdão, amando o nosso próximo e cumprindo as Escrituras Sagradas. Vivendo de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Mas, infelizmente, como eu já disse, nós reclamamos demais. Se está chovendo, nós reclamamos. Se está fazendo muito sol, nós reclamamos. Quando, na verdade, nós deveríamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Qual é o teu propósito em tudo isso? É claro que existem coisas, irmãos, que acontecem em nossas vidas que não é propósito de Deus. Um exemplo: divórcio não é propósito de Deus. Uma família separada não é propósito de Deus. E muitas vezes isso acontece por uma escolha errada. Às vezes isso acontece pela dureza do coração de alguém, do coração do homem ou do coração da mulher. Porque, na verdade, um divórcio, a separação de uma família não glorifica a Deus, não traz glória para o Senhor. Mas, irmão, como é que você vai fazer se alguém, vamos supor que você não quer separar, mas a sua esposa ou seu esposo quer? O que você vai fazer? Você não vai poder obrigar aquela pessoa, mas você vai poder fazer uma coisa: Senhor, me ensina a lidar com esta situação. Senhor, me ajuda a conviver com esta... Eu não quero, Senhor, a separação. Eu não quero conviver com isso. Senhor, mas infelizmente eu não posso fazer nada. O fulano ou a fulana decidiram. Senhor, me ajuda. Me ajuda a continuar firme na tua presença. Me ajuda a continuar firme no teu caminho. Senhor, me ajuda a não me desviar do meu propósito, que é a eternidade com o Senhor. Queridos, então Jesus manda aquele homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que quando aquele homem lavou os olhos, ele enxergou. Ele teve o privilégio de ter a sua visão ali. Eu não vou dizer restaurada, porque ele não tinha visão, mas ele recebeu a visão. E então aquele homem foi alvo. Ele foi alvo dos fariseus. As pessoas começaram a ter curiosidade: será que é esse mesmo que pedia esmolas? Será que é esse mesmo que era cego? E as pessoas perguntavam para ele. Os fariseus então o levaram, e perguntaram: como você enxergou? É verdade que você era cego? E como agora você enxerga? Ele disse: o homem que me curou. Um homem me curou. Ele disse: mas quem te curou? Ele disse: não sei. E então chamaram os pais e perguntaram aos pais: é verdade que o filho de vocês nasceu cego? Ele era cego? E eles disseram: sim. E como agora ele vê? E eles disseram: pergunta a eles. Vocês perguntem a ele, ele é adulto, ele pode responder por ele. Diz a Bíblia que os pais ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, porque os fariseus, irmãos, quando alguém confessava Jesus, quando alguém defendia Jesus, essa pessoa era expulsa da sinagoga. E eles ficaram com medo. Ou seja, eles poderiam, irmãos, eu vejo aqui uma fraqueza nos pais daquele homem. Eles poderiam, em gratidão ao Senhor, porque eles sabiam que era impossível o filho deles voltar, o filho deles enxergar. Era impossível, irmãos,
e eles poderiam ser gratos ao Senhor, e eles poderiam defender a causa de Jesus, eles poderiam estar ali sendo alguém que propagasse o Evangelho, que propagasse que Jesus Cristo é o Messias. Mas eles simplesmente ficaram com medo e disseram, perguntem a ele. Ele é adulto, ele pode responder por ele. Queridos, e quando chamaram ele novamente, imagina ele dizendo, mas vocês já estão me chamando aqui de novo, eu já não disse para vocês que eu fui curado? Ele disse, mas... E aí eles começaram, e quem você acha que esse homem é? Ele disse, ele é profeta. E aí eles começaram a acusar Jesus, chamando Jesus de pecador. Ele falou assim no versículo 31, que Deus não atende à oração de pecadores. E ele disse, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E ele defendeu Jesus. Como foi que ele defendeu Jesus quando ele disse que era impossível um pecador restaurar a vista de alguém? Era impossível um pecador fazer com que alguém que havia nascido cego enxergasse. E ele então foi expulso da sinagoga. Os fariseus então rejeitaram aquele homem, expulsaram aquele homem, e Jesus se compadeceu daquele homem. E Jesus então se encontra com ele. E Jesus fala com ele. E ele pergunta para Jesus, quem é? Quem é o Messias para que eu creia? Quem é o Filho de Deus para que eu creia? Jesus disse, você já ouviu, sou eu. E ele então creu em Jesus. Ele acreditou em Jesus. Queridos, às vezes eu perco o sono à noite, imaginando as pessoas que tiveram oportunidade de ver Jesus, de conversar com Jesus, de comer à mesa com Jesus, mas rejeitaram. Jogaram fora, sabe, essa oportunidade, esse privilégio tão maravilhoso. Queridos, eu gostaria que você meditasse na sua vida. Não tem problema se você anda numa cadeira de roda, empurrado por alguém. Não tem problema se você tem alguma situação, alguma deficiência, algo que tira de você algumas habilidades, que trazem a você alguma limitação. Mas pense em uma coisa, você pode servir para glorificar o Senhor. A sua vida pode ser motivos para a glória de Deus. A sua vida pode ser motivo para glorificar o Senhor. Sabe, irmãos, eu vi um testemunho de um irmão que um dia revoltado, zangado com Deus, porque ele não tinha R$ 153. Ele conheceu um homem que tinha um filhinho que era autista, que tinha seus pés atrofiados, e ele ficou esse irmão murmurou porque ele viu um irmão bem vestido, um sapato bonito, mas aquele irmão que tinha um sapato bonito, ele poderia se entristecer porque ele sabia que o seu filho nunca ia poder calçar um sapato. Mas aquele irmão não murmurava. Aquele irmão, segundo o testemunho que eu ouvi, ele nunca questionou a Deus. Por que meu filho nasceu assim? Por que meu filho é assim? Irmãos, eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui em Brasília. Essa irmã, ela está passando um problema muito difícil. Ela teve que se separar do esposo, o esposo traiu ela durante muitos anos, maltratou ela, e agora ela está separada. E aquela irmã me mandou uma mensagem dizendo, missionário, parece que as pessoas que fazem o mal, parece que elas vão ficar impunes, parece que elas vão sair ilesas, elas não vão sofrer nada. Eu disse, querida, leia o Salmo 73. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É murmurar, é reclamar. Asaf disse que quando ele olhou para o ímpio, ele quase se desviava do Senhor, ele quase abandonava a fé. E sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós reclamamos demais. E quando nós reclamamos demais, nós corremos o risco de pecar contra o Senhor. Nós corremos o risco de nos revoltar contra o Senhor. E se nós nos revoltarmos contra o Senhor, aí sim nós estaremos perdidos de vez. Eu fico imaginando aquele homem cego durante muito tempo, mas ele foi instrumento para ser glória para Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava em Macapá e eu fui visitar um homem. Esse homem com 50 anos de idade. Ele ficou cego e ele estava revoltado, com vontade de se matar, querendo cometer um suicídio.
Eu disse para ele, meu amigo, quanto tempo você perdeu a visão? Ele disse, eu perdi a visão há 5 anos atrás. Eu falei para ele, olha para mim, na época eu estava com 43 anos, eu disse, eu estou com 43 anos e eu não sei o que é enxergar. Você enxergou todo esse tempo, você está sem enxergar apenas há 5 anos e você está revoltado com Deus? Você está reclamando? Por que você não é capaz de agradecer o tempo que você enxergou, o tempo que você pôde andar sem precisar de alguém para te guiar? Você conhece as cores, eu não conheço. Você conhece as formas, eu não conheço. Você conhece muitas coisas que você já viu, você sabe de muitas coisas que você sabe distinguir. Eu falei para ele hoje, por exemplo, se eu enxergasse hoje, eu não saberia distinguir o que era um gato e o que era um cachorro. Alguém teria que me dizer o que é um gato e o que é um cachorro. E você já viu, e você hoje está querendo se matar porque você ficou cego há 5 anos atrás? Ele disse para mim, você tem razão. Um outro dia eu estava em Laranjal do Jari e me convidaram para ir à casa de uma irmã e eu não sabia que essa mulher era cega. No caminho o irmão me disse, irmão, ela também é cega. E quando chegou lá eu pedi para ele, não diga para ela que eu sou cego. Ele disse, por quê? Eu digo, não diga. E aí quando nós chegamos lá, ele me apresentou, eu comecei a conversar com ela, pastor Adriano, em Laranjal do Jari, um grande amigo que eu tenho lá. E aí aquela mulher começou a dizer que estava triste, que ela não tinha mais sentido a vida dela. E eu falei, por que a senhora está desse jeito? Ela disse, porque eu fiquei cega, moça. Há pouco tempo o senhor não está vendo que eu sou cega? O senhor não está vendo que eu sou cega? Aí eu brinquei com ela, eu disse assim, eu não vi que a senhora é cega. Mas eu brinquei com ela, eu sabia que ela era cega. E aí eu comecei a falar com ela, ela disse assim, moço, o senhor está dizendo tudo isso para mim porque o senhor não sabe o que é ser cego. Eu falei, eu sei o que é ser cego. Ela disse, como que o senhor sabe? Eu falei, eu também sou cego. Ela disse, é verdade? Eu falei, sim. E eu comecei a pregar para ela, evangelizar aquela mulher, falar do amor de Deus para ela. E ela disse, olha moço, eu não sabia que você também era cego. Então, queridos, eu sei que não enxergar não é uma das melhores coisas que existe, mas nós podemos glorificar o Senhor. Nós podemos mostrar para as pessoas que o importante não é você simplesmente ter visão. O importante não é você simplesmente poder andar. O importante não é você ter tudo, ter dinheiro para você comprar tudo que você quer. O importante não é você ter tudo que você deseja. O importante é você ter Deus aqui na sua vida, dentro do seu coração. O importante é você conhecer Jesus. O importante é você poder ter a certeza de que se você morrer hoje, a sua alma está salva. Isso é importante. Mas o nosso problema é que nós reclamamos demais, nós murmuramos demais. Queridos, quantas e quantas vezes eu, quando era adolescente, reclamava com Deus. Eu tenho amigos que são cegos, que são revoltados contra Deus, porque eles não compreendem o porquê que eles ficaram cegos. E a Bíblia nos diz o porquê. O pecado. O pecado que entrou no mundo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não pequei, quem pecou foi Adão. Mas nós nascemos da raiz, nós fazemos parte, né? Temos a raiz adâmica. Nós somos descendentes, ou éramos descendentes de Adão. É importante a gente frisar que depois da morte, depois do dilúvio, então a humanidade descendeu de Noé, mas continua a raiz em Adão, porque Noé descendeu de Adão, não é verdade? Então nós nascemos com a raiz do pecado. E o importante, irmãos, é nós compreendermos que nós temos uma esperança. E qual é a esperança? Apocalipse 21. Quando nós partirmos desse mundo, ou quando Jesus arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que quando nós estivermos com Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós não ficaremos mais tristes, nós não saberemos o que é tristeza. Lá no céu não haverá cegos, lá no céu não haverá aleijados, lá no céu não haverá pessoas com câncer, lá no céu, irmãos, nós seremos perfeitos. E o que nós temos que fazer então enquanto estamos aqui nesse mundo? Nos esforçar para entrar no reino de Deus. Nos esforçar para herdarmos esse grande privilégio, para nós alcançarmos essa grande promessa que o Senhor Jesus nos deu. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não importa o que nós passamos,
Não importa as dificuldades que nós vivemos. Não importa, irmãos. O que importa é que nós temos que cultivar aqui dentro de nós. Nós temos que fortalecer aqui dentro a esperança de que um dia nós estaremos com o nosso Rei. Um dia nós estaremos com o nosso Salvador. Um dia nós estaremos com o nosso Jesus. E aí nós conheceremos a felicidade completa, a felicidade verdadeira. Porque o apóstolo Paulo disse que ouvidos não viram, aliás, olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, seja instrumento de Deus. Deixe o Senhor usar a sua vida, deixe o Senhor usar o teu testemunho. Eu lembro de Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Seja testemunha do Senhor Jesus. Testemunhe as maravilhas que o Senhor Jesus fez e faz na sua vida. Para que através da sua vida, através do testemunho, pessoas possam ter curiosidade de conhecer a palavra. E quando elas decidirem conhecer a palavra, o Espírito Santo certamente fará com que elas se arrependam do pecado, com que elas se voltem para o Senhor e andem no caminho que é Cristo. Queridos, que nós possamos refletir, meditar sobre as nossas vidas e pararmos de reclamar. E que nós possamos deixar o Senhor nos usar para a glória do seu nome, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos parar de reclamar e que nós possamos viver a vontade de Deus. Sabe, quando nós oramos o Pai Nosso, queridos, muitas vezes nós somos hipócritas, somos fariseus. Quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus foi feita no céu, porque a vontade dele era enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Mas a vontade do Senhor ainda não está sendo completamente feita na terra. Por quê? Porque as pessoas não querem a salvação. Muitos rejeitam o sacrifício. Muitos não acreditam em Jesus. Muitos não querem o Senhor. E muitos oram Pai Nosso. Muitos oram Pai Nosso. Mas não deixam, de fato, o Senhor fazer a vontade dele na vida dessas pessoas. Que nós possamos refletir sobre isso. E que nós sejamos instrumentos do Senhor. Que nós sejamos pessoas que possamos estar à disposição do Senhor. Que possamos ser maleáveis no sentido de deixar o Senhor cumprir na nossa vida aquilo que ele disse lá em João capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento que sopra. Ouve-se a sua voz. Não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde muitos pastores, muitos líderes querem dominar os seus rebanhos. E nessa ânsia, nessa coisa desenfreada de querer dominar as pessoas, muitas vezes eles evitam que o Espírito Santo use as pessoas e façam a vontade de Deus. Eu conheci alguém algum tempo atrás, e essa pessoa um dia disse para mim que reconhecia que eu era levado pelo Espírito Santo de um lado para o outro. Mas pouco tempo depois, essa pessoa, ela infelizmente queria que tudo que eu fizesse, eu tinha que dar satisfação para ela. Tudo que, aonde eu fosse, o que eu fizesse, se o Senhor tocasse no meu coração para ir visitar alguém, para orar por alguém em um estado, em um lugar diferente, eu tinha que ligar para a pessoa e dizer, eu estou indo para tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. Um dia, essa pessoa disse que, na verdade, não era o Espírito Santo que falava comigo, eu agia pela emoção. Queridos, agora eu vou contar um testemunho para você de uma dessas vezes que o Senhor me guiou, o Senhor me levou para orar por alguém, o Senhor me levou em outros lugares, em outra cidade, para eu ir orar por alguém. O Senhor me levou numa cidade uma vez. Eu estava em casa, recebi um telefonema de um irmão.
E esse irmão disse que estava precisando de uma ajuda financeira, porque o seu padrasto tinha ficado doente e ele estava desempregado e estavam passando fome. O Espírito Santo falou ao meu coração para que eu ligasse para um empresário numa cidade do estado do Amapá, para que esse empresário desse uma cesta básica para essa família. Sabe o que esse empresário disse para mim? Ele disse: irmão, você tem que ver isso direito, porque gente necessitada tem em todo lugar. O Espírito Santo falou: filho, eu vou incomodar ele vai dar a cesta básica, mas eu vou levar você lá para pagar essa cesta básica, porque, filho, eu não devo nada para ninguém. O Senhor disse: eu abençoei aquele homem, eu dei a ele condições para que ele vivesse o amor em favor, em prol dos seus irmãos. Pouco tempo depois, irmãos, eu me vi dentro de um avião sem nenhuma condição financeira. Deus usou 2 irmãos e pagaram uma passagem. Eu viajei para o estado do Amapá. E olha só que testemunho lindo, irmãos. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, lá em Macapá, eu tenho um irmão que mora em Macapá, eu cheguei com uma quantia de R$100 no meu bolso. Aliás, 150 reais no meu bolso. E eu dei R$50 para minha cunhada, fiquei com 100. No dia seguinte, o meu irmão chamou um táxi para ir me levar à rodoviária, porque eu ia para Laranjal do Jari. Só que o taxista conhecido do meu irmão não estava em casa. E de repente vinha passando um homem na rua, e o Espírito Santo falou com meu irmão chamou aquele taxista. Eu tinha R$105 no meu bolso, porque dos R$50 que eu tinha dado para minha cunhada, tinha sobrado 5, ela tinha feito uma compra, sobrou R$5 e ela me deu. E quando eu entrei naquele táxi, o Espírito Santo falou para mim: filho, dá os R$5 para esse homem. E eu não entendi nada, porque sempre quando Deus manda eu dar alguma coisa para alguém, se for dinheiro, geralmente o Espírito Santo manda eu dar tudo o que eu tenho. E naquele dia o Espírito Santo mandou eu dar R$5 para aquele homem. E eu fiquei com 100. E nós fomos conversando sobre a palavra de Deus. Aquele taxista era pastor. E quando nós chegamos na rodoviária, irmãos, que nós fomos procurar ônibus, não tinha mais ônibus para ir para Laranjal do Jari. Não tinha mais ônibus. E aí, de repente, um homem gritou e disse assim: eu estou indo para Laranjal do Jari. Era um carro pequeno. E ele cobrou exatamente R$100. Mas eu tinha que pagar a corrida do táxi. E eu perguntei para o taxista: quanto é, meu amigo? Ele disse: para você não é nada. Ele disse: Deus tocou no meu coração para eu não cobrar a corrida, sua corrida. Então aqueles R$100 serviram para eu pagar um carro para ir para Laranjal do Jari. Quando eu cheguei em Laranjal do Jari, irmãos, eu estou resumindo o testemunho. No dia seguinte eu fui para o monte orar com os irmãos. E no monte, Deus usou alguém para me dar o valor que tinha custado a cesta básica, para eu pagar a cesta básica para aquele homem. E aí o Senhor usou um irmão para me dar o dinheiro. Daqui um pouco Deus usou mais uma pessoa. E eu sei que era além da cesta básica. E o Senhor mandou que eu pagasse. Mandou que eu desse o dinheiro para aquele empresário. E eu entreguei o dinheiro para aquele empresário. Mas infelizmente, irmãos, nós reclamamos demais. Nós murmuramos demais. Já imaginou, irmãos, se eu começasse a reclamar? Senhor, por que o taxista amigo do meu irmão, que ia me levar até de graça, ou ia me levar por um preço bem menor, por que ele não está? Deus tinha um propósito. E o propósito era que o Senhor me usasse para falar com aquele pastor, que era taxista, porque o Senhor falou com ele. E através desse testemunho, eu cheguei a Laranjal do Jari, e o Senhor então me deu a condição para pagar a cesta básica que aquele empresário, que é um homem de Deus, é um homem de Deus. Só que naquele momento ele não vigiou. Naquele momento ele não vigiou quando ele disse: você tem que ver, irmão, porque gente necessitada tem em todo lugar. Aquele homem é rico. Uma cesta básica para ele não significava absolutamente nada. Mas o Senhor falou com ele. E eu soube depois que aquele irmão, ele reconheceu que Deus havia falado com ele, que ele havia errado. Ele é um homem de Deus. Então, queridos, que nós possamos
deixar o Senhor nos usar e que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, ainda que nós tenhamos problemas, ainda que nós venhamos enfrentar dificuldades, ainda que nós tenhamos problemas. Às vezes a gente olha para o nosso problema, irmão, e a gente pensa que é o maior de todos. E a gente olha para o lado e a gente vê alguém que está vivendo uma situação pior do que a nossa. E aí a gente para de reclamar e a gente começa, então, a reconhecer que nós precisamos também agradecer ao Senhor por tudo que nos acontece. Para encerrar essa mensagem, um dia, irmãos, eu pensei que eu nunca fosse fazer isso. Eu me ajoelhei e agradeci ao Senhor porque eu não tinha visão. Porque se eu tivesse visão naquele momento que eu estava passando uma situação difícil, eu teria me tornado certamente um assassino, eu teria perdido a minha salvação, eu teria acabado com a vida de alguém por conta de uma traição que eu havia sofrido, mas eu me ajoelhei e falei: Deus, obrigado, porque eu não tenho a visão dos meus olhos. Obrigado porque eu não tenho condições de ir atrás daquele homem. Eu não tenho condições de ir atrás dele e tirar a vida dele e me vingar por tudo que ele fez comigo. Queridos, que possamos refletir sobre esta palavra e que possamos deixar o Senhor nos usar como instrumentos em suas mãos. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de levarmos a tua mensagem através desse canal. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe cada pessoa, meu Pai, aquela que é inscrita, aquela que não é inscrita nesse canal, que o Senhor possa alcançar através dessa mensagem e que todos nós possamos ser agradecidos ao Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não tem uma aliança com Cristo, você que não tem certeza da sua salvação, você que tem medo de morrer e sabe que se morrer hoje você não sabe para onde vai, você tem medo até da morte, coloque a mão no seu coração e faça uma aliança com Cristo, se assim você quiser. E repita comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que sou pecador e que preciso da sua misericórdia e do seu perdão. Senhor Jesus, me aceita como teu filho, porque também eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço, Senhor Jesus, escreve o meu nome, por favor, no livro da vida. E me ensina, me ajuda a andar na tua verdade, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Queridos, se você fez essa oração pela primeira vez, se você se reconciliou com Cristo, e se você quiser a minha ajuda, você pode ligar para mim, o número do meu telefone está na descrição do canal. E eu quero pedir a você que está vendo essa mensagem, que se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, a fim de que nós possamos alcançar 100 milhões de almas para o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.